como eu te falei, nós estamos discutindo uma carta de intenção, que isso vai ser formalizado. É uma empresa multinacional que tem várias empresas, é uma holding. E dentro desse contexto nós vamos, logo que tiver assinado essa carta de intenção, poder divulgar. Mas você assina essa semana ainda? Porque a eleição é esse sábado, né? É que nós estamos trabalhando não só pensando na eleição. Se independer da eleição, essa carta vai ser oferecida para o Palmeiras para que presidente for eleito. É uma condição, como eu falei, igual ou superior à que temos hoje. Então, com o Genaro ou o Maurício como presidente, você tem que considerar isso como para o clube, né? Ô, Genaro, nós estamos aqui entre amigos. Cara, não, desculpa, o Corinthians está aí se matando para arrumar o patrocínio da camisa. Mas existe o Palmeiras uma já tem razão. mais um engatilhado. Eu não acredito nisso não, hein? No quê? Não acredito que seja tão simples assim adquirir um parceiro hoje com o peso da Crefisa. A Crefisa aí é praticamente um Midas no futebol. Eu tô ouvindo o Genaro falando aqui. Sim, eu respeito aí o ponto de vista dele, mas é uma Não é ponto de vista, mas informação. Ok, mas eu tô falando, eu acho muito difícil acontecer novamente aí o que aconteceu com o Genaro, com a Crefisa. o Mano tá incrédulo aqui, o Mano tá incrédulo. Quem é esse patrocinador? Boa tarde, Genaro. Boa tarde, isso não pode ser falado assim. Mas não estamos entre amigos aqui, ninguém está ouvindo a gente. Eu sei, mas eu estou respondendo para vocês com o objetivo de mostrar que há segurança. Pode ser inacreditável para ele, mas o Palmeiras, que eu falo, é muito grande. O Palmeiras é gigante, como o Zé Roberto disse. No aspecto que eu estava te falando das 4 receitas, hoje o patrocinador da camisa representa 13,5%. O quarto que eu estava comentando é o sócio Avante, que nos últimos anos, nesses 2 anos, nós perdemos 30% do que éramos ou mais, né, do que éramos em 2016. Por quê? Se nós melhorarmos tudo isso, mesmo que um patrocinador tenha um valor igual ou ligeiramente inferior ao que hoje a Crefisa tem, nós não vamos perder receita. Hoje o Palmeiras, como eu falei, a parte de bilheteria é muito representativa. Ô, Genaro, eu não duvidei aqui da grandeza do Palmeiras, é claro que não. A Crefisa, para colocar o montante de dinheiro que ela colocou dentro do Palmeiras, está na cara que ela sabia o peso da marca e ninguém vai fazer isso de graça também. Ela sabia, ela sabia que teria um retorno, evidente que sim, eu concordo contigo. O que eu disse aqui é que a Crefisa, quando colocou esse dinheiro e pediu a exclusividade na camisa do Palmeiras e pagou essa quantia, foi algo revolucionário não no Palmeiras, foi algo revolucionário no futebol brasileiro. É uma quantia extremamente alta que é proporcional a patrocínios que muitas vezes clubes europeus têm. Hoje no Brasil não tem um parceiro que pague pro clube algo parecido com o que a Crefisa paga. Mas até emendando na minha pergunta, olhando aí a administração atual do Palmeiras, vendo de fora, nós temos uma visão aí ímpar. É uma situação ali que é difícil a gente pontuar algum erro. Na sua visão aí, que está buscando talvez aí alternativas aí para inclusive mostrar para o associado onde estão esses possíveis erros. Quais são esses erros da atual administração na sua visão e o que vocês fariam para tentar reverter o que já acontece de errado, se existe alguma coisa errada lá dentro? Obrigado pela oportunidade. É justamente esse que foi um pouco a divergência com o Maurício. Os 3 pilares do projeto inicial era ética, transparência e autossustentabilidade. Nos últimos 2 anos, nós não tivemos ética porque mudamos um contrato sem aprovação do Conselho e sem os vice-presidentes saberem que esse contrato foi mudado. Isso também não é transparente. A autossustentabilidade, nós estamos colocando todos os ovos num cesto só. E isso também não é importante. Tanto que o sócio-torcedor diminuiu, a bilheteria poderia ter sido melhor. Na semifinal da Copa do Brasil, vocês devem ter percebido vários lugares lá, ainda sem público. Então, o que eu coloco como fator de divergência é justamente essa credibilidade, de colocar o Palmeiras em primeiro lugar. Eu não posso, como presidente do Palmeiras, ter investimentos em marketing e de uma hora para outra transformar em dívida corrigida sem aprovação. E depois que o COF foi rejeitando as contas, levaram para o CD para aprovar uma medida dessa, para tomar um empréstimo desse porte e endividar o clube dessa forma, teria que ter aprovação do Conselho e também das vice-presidências, coisa que não tiveram. E foi feito também olha só, nós tivemos nosso balanço analisado pelo Conselho Deliberativo em final de janeiro de 18, relativo ao ano de 17. Foi aprovado por unanimidade o nosso balanço de 17, inclusive com a participação da Leila e do Zé Roberto no Conselho.
No mês seguinte, esse balanço não é mais válido, teve que ser alterado porque aquilo que foi investimento em marketing e dando um dos melhores faturamentos, né, no mundo do futebol brasileiro para o Palmeiras, já não era mais. Teria que, então, aquele valor se transformar em empréstimo corrigido. Só para explicar, Genaro, porque acho que o torcedor do Palmeiras não deve estar entendendo muito essa manobra fiscal que a Crefisa fez. A Crefisa estava... esse dinheiro que a Crefisa cede ao Palmeiras estava entrando no balanço do Palmeiras como doação, digamos assim. Como a Receita proibiu isso foi convertido em dívida para o Palmeiras. É isso que aconteceu. É isso, mas não é que era doação, era um investimento em marketing. Ela investiu no ativo e tinha o ativo. Claro. O ativo estava lá para o Palmeiras de qualquer forma, só que o risco não era nosso. De uma hora para outra, o presidente passou esse risco, que era deles, para nós, e passou esse valor como dívida. Certo. Ô, Genaro... Oi? Não, e só para... Também quem está em casa, o Zé Roberto, que ele fala, não é o Zé Roberto, que é jogador, que às vezes escapou o Zé Roberto. O Zé Roberto é o dono da Crefisa, que é o marido da Leila. O que eu queria te perguntar é o seguinte, o Mustafa está com a oposição? O Mustafa, ele foi o responsável pela Leila se tornar conselheira. O Mustafa foi o responsável por o Maurício ser indicado para substituir o Paulo Nobre como presidente. O que nos surpreendeu é que alguns meses depois eles entraram numa linha de conflito que nós fomos querer saber o porquê, como gestores e como responsáveis pela vice-presidência. Então, para nós, é complicado essa relação com o Mustafa. Se você for ver a diretoria do Maurício hoje, mais da metade das pessoas que eram do Mustafa estão na diretoria do Maurício. E muita gente vem me perguntar se o Mustafa me apoia. Eu falo, vocês poderiam perguntar para o Mustafa se ele me apoiou. Agora, tem uns 20 ou 30 conselheiros que faziam parte desses 60 ou 70 que sempre estiveram com ele, que nos apoiaram no filtro. Mas a maioria está na diretoria do Maurício. Ô, Genaro, pra gente encerrar, caso você seja eleito, você vai se reaproximar da Federação Paulista de Futebol? Eu acrescentaria, já que está falando de futebol, o Alexandre Matos é uma pessoa que está nos planos do Palmeiras? O Alexandre Matos, nós fomos os responsáveis pela vinda dele. Em 2015, quando eu conversei com o Paulo, nós estávamos analisando e vimos que o Alexandre Matos, pelo currículo que ele tinha e pelo que ele mostrou também conosco nesses anos, ele teria uma condição de ser mantido. Agora tem que conversar com ele para ver quais são os planos dele, o que ele também está fazendo. Por nós, sim. Porque aqui no Rio de Janeiro, viu, Genaro, comenta-se que o Alexandre Matos poderia trabalhar nessa próxima temporada no Flamengo. Então, terminando aí... Você já ouviu falar sobre isso? Você já ouviu falar sobre isso? Já comentaram, né? Mas, como eu falei, nós não estamos na linha de frente hoje da administração, principalmente no futebol, que ficou concentrado no Maurício e no Matos. Mas, caso eleito agora, faremos um contato com ele, vendo a possibilidade de mantê-lo, sim. Eu perguntei para o Alexandre Matos, ele falou para mim que nunca recebeu uma ligação do Flamengo, de ninguém do Flamengo. O que ele disse. O contrato dele termina no final do ano também, é isso, né, Genaro? Eu creio que sim, que termina o contrato dele agora em dezembro e também da patrocinadora. E o Ben já perguntou para você a respeito da reaproximação com a federação. Você fará isso? Olha, eu sou uma pessoa assim mais tradicionalista e preservo os relacionamentos. Então, toda instituição que o Palmeiras é filiado, eu gostaria que fosse respeitado, que tivesse o envolvimento e o relacionamento possível. Aí que eu vejo na figura do Paulo Nobre, caso eleito, uma pessoa que possa ser o representante do Palmeiras nas relações com federações, com o CBF, com o Conmebol, com a FIFA. Seria um tipo de um embaixador que o Palmeiras teria e pela forma que o Paulo Nobre sempre se relacionou disso, eu acho que nós teríamos um bom relacionamento com todas as entidades. Ô Genaro, mas a relação do Paulo Nobre com a W Torre, ela foi bem conflituosa, né? Foi conflituosa porque ele defendia os interesses do Palmeiras, né? Como é que vai ser a sua relação com a W Torre? Olha, eu enxergo oportunidades muito grandes para que a gente tenha mais benefícios e ganhos e a W Torre também. Vou dar o exemplo do nossa sala de troféus, ou como o pessoal quer chamar também de um museu, fazer um museu do Palmeiras com a sala de troféus.
Esse é uma coisa que nós estamos deixando de ganhar e de mostrar a nossa história, né? E a W Torre também, ela poderia ter um ganho adicional se a gente pegasse uma área de comum e colocasse a nossa sala de troféus, onde podia ser explorado por torcedores ou visitantes da arena, como pelos sócios também do Palmeiras. Mas essa questão de shows, jogos, que sempre acaba atrapalhando... Eu, por exemplo, acompanho muito esporte nos Estados Unidos, isso não existe lá, entendeu? Então, você tem 2 anos arenas já na Europa também. da Arena do Orlando já com shows. Então, quando a NBA vai montar lá a tabela, já sabe os dias que vai poder usar e não sabe. Como é que vai ser esse relacionamento? Como é que é 2019? W Torre já sabe quais são os shows. Esses shows não são marcados do dia para a noite. Então, nós temos que ter um planejamento melhor. Por exemplo, o gramado. Nós não podemos ter uma arena nível A e um gramado nível C, porque nós vimos que em algumas situações estava sofrível. Então, me informaram que na Europa, muitas arenas que têm multiuso, eles trocam o gramado em uma semana e fica em boas condições. Quer dizer, nós temos muita coisa que podemos melhorar e aprimorar, que não é só focar num relacionamento com o patrocinador da camisa e esquecer o resto todo. Então, o clube é muito grande. Nós vimos numa batida e essa batida nesses 2 anos deu uma diminuída. Nós queremos continuar crescendo. O Palmeiras tem que ser protagonista no futebol e também nos arranja. Essa parte de relacionamento com sócio, torcedor, arena, pode ser melhor explorado, porque é um item novo. Não tem gente bem formada no Brasil que tem experiência em de arena. Estamos formando, né? Então, tem muita coisa para trabalhar, Pascoal. Genaro, você considera esses últimos 2 anos do Palmeiras no futebol bem-sucedidos? Não. Um clube que está gastando em 2 anos 1 bilhão e vai ganhar um título agora no finalzinho, eu acho que é pouco. É muito pouco pelo que nós investimos e pelo que o Palmeiras montou de elenco. Nós vimos já 15 com título, 16 com título, 17 já era para também ter ganho um ou outro título. E 18, eu acho que a Libertadores foi uma pena. Estávamos tão perto seria o nosso principal objetivo. Mas, de novo, ganhar o Brasileiro, ser Deca é muito importante. Estamos todos na expectativa de celebrar o mais cedo possível. Mas é pouco por tudo que nós investimos e participamos. Quanto que o Palmeiras investiu nessa gestão no Gagliotti, você falou? Em 2 anos, 1 bilhão. 1 bilhão de reais? De reais. Em contratação, luvas... Isso, em gastos gerais. É muito dinheiro. Genaro, Fábio Azevedo falando, boa tarde. Agora, eu só acho um pouco estranho quando, ainda há pouco, você elogiou o Alexandre Matos, que passa muito por ele, essas contratações, esse investimento. Ele não está gastando errado o dinheiro do Palmeiras? É isso que, se você for ver até 2 anos atrás, o presidente tinha uma gestão muito forte. Eu lembro de situações até que foi rejeitada uma outra contratação, quase que pronta. Então, os investimentos não é porque você tem dinheiro que pode gastar. E esse é o risco que nós estamos correndo. O Alexandre Matos tem bons relacionamentos, sabe do mercado, sabe dos radares que existem fora do Brasil e quais os jogadores que estão na mira. Isso é importante para nós. Você tem que ter uma pessoa que tenha essa visão, que tenha essa facilidade. Agora, os gastos também tem que ter do lado de cá alguém que possa diminuir um pouco esse ímpeto, né? Afinal de contas, a responsabilidade é do clube, não da pessoa. Ô, Genaro, o que você achou aí? O que você achou desse vazamento dos documentos aí do COF esses dias aí no Palmeiras? Que vazou até folha salarial, quanto o pessoal ganha. Isso foi interessante você perguntar, porque quando nós vimos, tinha sido, acho que, de um blogueiro, não sei se é do UOL ou não, que ele colocou uns valores. E a gente sabe que esses valores não eram reais, porque eu participo das reuniões mensais do COF, onde se analisa todas as contas. No dia seguinte, saiu uma reportagem da Folha falando de outros valores. Nós temos o nosso site, o nosso blog, que tem uma pessoa que administra, e essa pessoa ainda falou, queríamos que a diretoria apurasse. E foi colocado como houve nossa participação. Se nós fôssemos falar alguma coisa, nós iríamos falar o valor real, que não é esse, é maior do que falaram. Então a gente acha que é tipo fake news, alguém que fala alguma coisa para que outro seja envolvido ou culpado. Mas eu não gosto disso. Você pode ver que durante todo esse período, mesmo nós tendo uma posição contrária à forma de direção, nós não ficamos soltando nenhuma notícia até agora. Visto que estávamos disputando Copa do Brasil, Libertadores, agora que está tudo mais delineado,
que nós estamos expondo, e está perto da eleição também, expondo para que todos tenham conhecimento do que é certo e errado. Essa é a obrigação de um gestor, né? Ô, Genaro, essa informação que você deu, que o Palmeiras gastou 1 bi, é muito impactante. Mas eu queria te perguntar o seguinte, quanto gastou foi 1 bi, e quanto o Palmeiras faturou na gestão Gagliotti? Eu acho que está perto disso. Eu acho que se contar que nós vendemos alguns jogadores agora em junho e julho para fazer caixa, como saiu, né, o Keno, o Roger Guedes, o Fernando, né, o Fernando que era da base, mas teve mais um. Então, o Palmeiras vai ter lucro, vai ter um saldo, mas se você comparar tudo que faturou, nós gastamos muito, sobrou pouco. Deveríamos ter tido mais. Você está dizendo mais no campo esportivo, é isso? Isso. No campo do clube ainda, que me surpreendeu, com tanto dinheiro envolvido gasto, o conjunto aquático nosso não teve as reformas que devia. Nós temos lá áreas de sauna que está 1 ano e meio parado porque não tem condição de usar. Nós temos o esporte amador que está dando prejuízo constante, não temos times amadores jogando. Quer dizer, nem tudo é flores, todo mundo só olha para o foco de relacionamento com a patrocinadora. O clube tem que ser administrado de outra forma. Por isso que nós resolvemos competir com eles, mesmo sendo do mesmo eixo político, né? Eu não me vejo como um opositor, como uma oposição, me vejo do lado do Palmeiras. Eu quero bem para o nosso clube. Ô, Genaro, na eleição de sábado, quem é que vota e quantos são os votos? Olha, quem votará na eleição de sábado, somente os sócios do Palmeiras votarão. O crivo do conselho já foi, né? Então ficou a chapa 100 e 200, só teve 2 candidatos também. E 7.900 e poucos sócios têm direito a voto nesse sábado. Eles vão eleger diretamente o presidente ou vão eleger um conselho que vai eleger o presidente? Eles elegem diretamente o presidente através da chapa, né? O presidente e os seus 4 vices. Ô, Genaro, para terminar, se você... Os vices, né? Quais são os pares, né? Os vices seus, Genaro, quais são? Então, os vices nossos, muito oportuno você falar. Desde o início do projeto e plano de governo do Paulo Nobre, o trabalho do plano de governo foi elaborado pelo Márcio D'Andrea, pelo Ricardo Galassi, pelo Luiz Fronterota e pelo Guilherme Pereira. Desses 3 estão na gestão atual da nossa chapa, que é o José Tomazelli, que foi do administrativo e vice-presidente agora do Maurício, então tem um enfoque administrativo. O Galassi, que foi a pessoa, o engenheiro que mais ajudou nessa arbitragem com a W Torre, resgatando os documentos, se posicionando, e economizou para o Palmeiras uma quantia muito grande, senão nós tínhamos perdido todas as cadeiras. O Luiz Fronterota, que fez, junto com o Márcio D'Andrea, o plano de governo que iniciou com o Brunoro e depois passamos por Matos, onde tinha meritocracia, análise de desempenho de profissionais, de atletas. Então, esse pessoal novo, que eu vejo como um futuro político do Palmeiras, né? E vem junto com a gente para ter mais vivência e, com essa vivência, amanhã poder exercer um cargo e manter a experiência deles a favor do Palmeiras. Genaro, se for eleito, o Filipão é o treinador? Continua? O Filipão tem... Eu contei um pouco da minha história, mas não falei do futebol, né? Eu, quando me tornei diretor de futebol em 2007, junto com o Saveri e com o Tipulo, o Caio Júnior veio ser técnico nosso em 2007. Em 2008, Vanderlei Luxemburgo. Em 2009, Muricy. Em 2010, o Filipão. Então, nesse período nosso, nós tivemos a experiência e vivência de todos esses técnicos que hoje ainda são considerados técnicos de ponta no Brasil. A vinda do Felipão agora, você vê, mudou um pouco a filosofia deles do início dessa gestão, que era treinador novo, que sabe de tática, mas que ainda não tem administração pessoal, que tem uma pessoa com uma experiência desses que eu te falei e do Felipão. O Felipão tem contrato até o final do ano que vem, e se tem contrato e ele representa, foi um técnico que nós também quisemos no passado, ele será mantido. Bom, olha, você viu que legal? Vocês não perceberam, mas parece que a gente está na Itália. Rocco Sormani, Osvaldo Pugliese Pascoal, Genaro Marino. Olha, estamos na Itália, velho. Tutto buona gente, senhores. Tutto buona gente. Ô, Genaro, olha, é um prazer falar contigo. Eu gosto muito de você, eu falo isso sempre publicamente. Repito, acho que o Palmeiras está muito bem nessa eleição. Um cara muito bacana que nem você na oposição, um cara muito bacana que nem o Maurício Gagliotti na situação. É difícil, não é, Sormani, a gente ver um clube hoje
com duas pessoas tão bacanas concorrendo uma eleição. Geralmente, para escolher um já não tá fácil. Você falou. Às vezes você tem um clube que tem 4, 5 chapas. Se você juntar todas, não dá uma. E o Palmeiras se sente um privilegiado nesse momento com essas duas candidaturas. Concordo com você, Ben. Genaro, obrigado, boa sorte para você, um abração, viu? Um abraço para todos vocês, obrigado pela oportunidade e é isso que vocês falaram. Tomara que o Palmeiras escolha o melhor e a gente possa cada vez mais crescer. Um abraço a todos. Valeu, Genaro. Ô, Pascoal, difícil, né? Você conhece muito lá os bastidores do Palestra? Pouco, né? Pô, você tá louco. Palmeiras não existia. Era Palestra Itália, você já tava lá bisbilhotando todo mundo. Deixa eu falar igual pra você. Não esqueça a primeira entrevista dada do Friedenreich pra você. Não, o Friedenreich quando o Friedenreich começou... Não, eu falei Palmeiras. São Paulo, jogou no Paulistano. Eu não falei Palmeiras. Eu falei a entrevista do Friedenreich. São Paulo Futebol. São Paulo? Jogou? Friedenreich? O Friedenreich, quando começou, que você fez uma entrevista espetacular com ele. Pascoal, o nível será esse até sábado? Acho que sim. Conhecendo os dois. Tem caso de polícia, né? A gente conhece os dois, né? É legal, né? Nós conhecemos os dois. Os dois são desse nível. Né? O Maurício também não vai alterar a voz, não vai se manter como o Genaro, que é também nesse tom e tal. Porque os dois são da mesma ala política. Eles se separaram em função exatamente desse desacordo com a patrocinadora do Palmeiras quando transformou aquele dinheiro de investimento em marketing. Investimento dela em dívida do Palmeiras. Dívida para o Palmeiras. Esse foi o ponto de desequilíbrio, da separação deles. Com a anuência do presidente. Claro. Isso que é a reclamação do Genaro, exatamente. A reclamação do Genaro e de outras pessoas que não ter passado um conselho. O Maurício. Agora, Pascoal, essa é a desavença. Mas eles são alinhados. Essa eles informação... são educados, são pessoas muito... Os dois são corretíssimos. O que me chamou a atenção que o Genaro em nenhum momento quis se dizer eu sou de oposição. Né? São da mesma corrente. Exatamente. Eu tenho uma posição diferente a ele, mas vou concorrer pelo Palmeiras. Essa informação de que o Mano se surpreendeu com ela, acho que nós todos também, de haver na agulha um possível parceiro. Uma carta de intenção. Né, uma carta de intenção. Eu não sei, não tenho... Igual ou superior? Eu não tenho pretensão nenhuma de mudar a eleição, se tivesse... de mudar a eleição nenhuma, mas eu não sei se essa informação é conhecida dos sócios do Palmeiras. Aqui que eu tô vendo aqui, porque a gente recebe eu tava tentando ver se eu consegui levantar aqui. É que tá, né? Aqueles papos de quem vive lá dentro, nas alamedas do Palestra. As postações, por que isso dizem acontece? Que há um boato a respeito de um grupo, sim. Porque não é impossível... Não, só vou contar a história pra vocês do que é. Agora eu não sei se O Paulo Nobre, ele não será candidato. Não, ele está ele não será que não quer mais trabalhar. Ele não será mais candidato. Será um embaixador institucional. Isso, mas ele disse que ajudaria o Palmeiras em qualquer situação. E que se a empresa que patrocina o Palmeiras sair, ele, Paulo Nobre, já tem pessoas interessadas em ajudar o Palmeiras.